Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este dia é um dia especial em que se está a falar da dedicação exclusiva para os profissionais de saúde. De facto, nós precisamos de valorizar os profissionais de saúde. Nós precisamos de respeitar os profissionais de saúde. Nós temos que lhes conceder a dignidade que eles merecem. Mas deixem-me fazer aqui um bocadinho de história. Lei 56 de 79, Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, também conhecida pela Lei Arnaud. O que é que dizia a Lei Arnaud? Já contemplava a possibilidade da existência de um regime de dedicação exclusiva. Estamos a falar numa altura em que era Primeiro-Ministro a doutora Maria Lourdes Pintacilgo e era Presidente da República o General Ramalho Eanes. Em 82 foi publicado o Decreto-Lei 310 que pôs na prática, atribuiu o regime jurídico à dedicação exclusiva. Quem é que estava no governo? O governo era liderado por Pinto Balsemão, por acaso fundador do PSD, e tinha como Ministro de Assuntos Sociais Luís Barbosa, por acaso fundador também do CDS. Em 1990 é publicado o Decreto-Lei 73/90, ou seja, Decreto-Lei sobre as carreiras médicas, em que é consolidado ainda mais o regime de dedicação exclusiva. Quem era a Ministra da Saúde, Leonor Beleza, quem era o Primeiro-Ministro, Cavaco Silva. Ou seja, os governos do PSD e do CDS acabaram por consolidar o regime de dedicação exclusiva porque era muito importante para os profissionais. O que é que acontece em 2009? Bom, vocês já sabem, em 2009 é publicado um Decreto-Lei, o 177 e também o 176, a propósito também da revisão das carreiras médicas, e é revogado o regime de dedicação exclusiva a partir desta data. Ou seja, a partir desta data, mais nenhum médico podia estar em dedicação exclusiva. Quem é que era a Ministra da Saúde, doutora Ana Jorge? Quem era o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, doutor Manuel Pizarro? Quem era o Primeiro-Ministro? José Sócrates. Mas foram mais longe. Ou seja, publicaram a Lei 95 de 2019, de 4 de setembro. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, da Lei de Bases da Saúde. Inexplicavelmente, consagraram na Lei de Bases de Saúde o regime de dedicação plena. É a primeira vez que uma coisa destas acontece. No seu ponto 3 diz: o Estado deve promover uma política de recursos humanos que valorize a dedicação plena como regime de trabalho de profissionais de saúde do SNS, podendo para isso estabelecer ou definir incentivos. Mas esta lei de bases foi aprovada afinal por quem? Foi aprovada pelo Partido Socialista, foi aprovada pelo Bloco de Esquerda, foi aprovada pelo Partido Comunista Português, foi aprovada pelo PAN, foi aprovada também pelos Verdes e por um deputado não inscrito, que neste caso não interessa. Ou seja, os senhores acabaram com a dedicação exclusiva. Aquilo que trazem hoje aqui, quiseram acabar com a dedicação exclusiva. Terá sido por motivos políticos? Terá sido por motivos económicos? Afinal, o que é que subjaz por trás disto tudo? Mas mais importante que isto, quem é que propôs mesmo o regime de dedicação plena? Foi o Partido Socialista? Não. Foi o Bloco de Esquerda que propôs que o regime de dedicação plena ficasse na Lei de Bases de Saúde. E é importante lembrar às pessoas o que é que aconteceu durante este período. A seguir, é publicado o Decreto-Lei 55 de 2022, de 4 de agosto, que aprova o novo Estatuto do SNS. E o que é que se faz no novo Estatuto do SNS? Consagra-se a figura do Diretor Executivo do SNS e a Direção Executiva do SNS e, mais uma vez, consagra-se o regime de dedicação plena. Quem era o Primeiro-Ministro? António Costa. Quem era a Ministra da Saúde? Marta Temido. Portanto, meus amigos, o que é que aconteceu em 2023? É publicado o Decreto-Lei que estabelece, finalmente, o regime jurídico da dedicação plena. Primeiro-Ministro António Costa, Ministro da Saúde Manuel Pizarro. E vale a pena lembrar que o regime de dedicação plena já teve a adesão, até ao fim de 2024, de 42% dos médicos. Repito, de 42% dos médicos. Ou seja, os médicos, num ano,
9.125 médicos aderiram ao regime de dedicação plena. E seguramente que mais médicos o vão fazer. Por isso, não faz sentido, não se consegue perceber que quem acaba com o regime de trabalho chamado dedicação exclusiva e implementa um novo regime de trabalho, a dedicação plena, venha agora tentar fazer exatamente o contrário. Ou seja, em regimes que são semelhantes, embora diferentes, estão neste momento a tentar trazer a confusão, a tentar trazer para o Serviço Nacional de Saúde aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não precisa, que é a instabilidade. De resto, isto mostra que não há rumo, não há consistência, não há sequer avaliação. As propostas que hoje são aqui apresentadas são basicamente dois tipos. O PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN propõem a dedicação exclusiva, com pequenas variações, e também para médicos e enfermeiros, e o Chega e o LIVRE propõem uma aposta maior naquilo que é a dedicação plena, ou seja, melhorar as condições da dedicação plena, o que, aliás, faz sentido no momento atual, sendo que o Chega vai mais longe e quer revogar a figura do diretor executivo, o que de facto não faz sentido nenhum. Deixava aqui, como nota final, porque estou mesmo a acabar, que em qualquer circunstância esta matéria deve ser sempre negociada pelo Governo e pelos sindicatos, preferencialmente